Bom dia a todos, vamos dar início a mais um exercício devocional, 68º dia da nossa quarentena espiritual. Hoje, sábado, dia 6 de junho de 2020. Nosso tema central são os símbolos da fé reformada. E hoje nós vamos passar para o quarto artigo da Confissão Belga. Nós temos estudado essa que é uma das confissões adotadas pelas igrejas reformadas, tá bom? Não sem antes orarmos a Deus. Eliette vai nos dirigir a Deus numa oração. Senhor, nós iniciamos mais um dia, Pai, diante da Tua presença, agradecidos a Deus pelo Teu amor, ó Pai, pelo Teu sustento, ó Pai, até aqui, e porque o Senhor tem sido conosco. Rogamos que o Senhor traga, ó Pai, a Tua palavra aos nossos corações, ó Pai, orientando o Teu servo para que o que for falado, ó Pai, possa vir de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Cuida de nós, ó Deus, dá-nos sabedoria e discernimento, ó Pai, a cada momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, nós hoje vamos para o quarto artigo da Confissão Belga, que fala sobre os livros canônicos, tá? O primeiro artigo falava sobre quem é Deus, lembram? O segundo, como conhecer a esse Deus. Duas formas, criação e palavra. E aí o terceiro artigo falava como conhecer a Deus através da palavra, especificamente palavra. Então está indo para a Bíblia aí a confissão como era de se esperar, né? E os próximos artigos, não só esse, o quarto, mas o quinto e o sexto, vão ainda falar sobre a palavra, visto que esse era um assunto debatido na época, né? Que gerava, como eu coloco aqui, grande tensão, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 1. Eu quero ler os versículos 6 a 9, depois nós vamos comentar um pouquinho sobre ele. Gálatas 1, 6 a 9, diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja cortado. Tá? Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja cortado, seja anátema. Veja que interessante, Paulo diz que só existe um evangelho e que ele não pode ser mudado nem acrescentado, que vá além. E por mais que diga no versículo 6, olha, se alguém tem pregado um outro evangelho, na verdade não existe outro evangelho, diz o versículo 7, o qual não é outro, não existe. Mas são, na verdade, perturbadores do evangelho de Cristo que tentam inserir algum tipo de heresia, né, de doutrina que não é a doutrina bíblica, porque a palavra já está fechada aqui de Deus para nós. Então, não é para nós acrescentarmos nem aceitarmos. E acho bonito quando Paulo fala, nem se nós, ele como apóstolos, nem se nós dissermos algo que vá além do evangelho, nem se vier anjos do céu, não está falando anjo do inferno não, nem que vier anjo do céu, digamos, anjo do bem, falando outro evangelho, não aceite. Não aceite, que seja arrancado, que seja cortado, anátema, era um dos votos que se fazia na época, né? Então é bonito quando ele diz, mas ainda que nós, os apóstolos, ou mesmo anjos vindo do céu, vos preguem o evangelho que vá além, então não aceitem. É isso que estava acontecendo num determinado momento da igreja cristã. Aquela igreja que começou com os apóstolos, no ano de 320 aproximadamente, com Constantino, imperador de Roma, houve uma aliança entre igreja e Estado, obviamente pelo poder, né, para os dois terem poderes sobre a sociedade, e a igreja acaba suspendendo ou retirando ou impedindo os fiéis do cristianismo a terem posse da Bíblia. Só os líderes sabiam o que estava escrito e começaram a trazer heresias e falsas doutrinas no sentido de comandar, de manipular
né, a massa, e assim perpetuarem no poder, irem crescendo. E começaram a inventar, a crescer coisas que a Bíblia não diz. Então, em 1517, algum tempo depois, sabemos que Martinho Lutero vieram, melhor dizendo, pré-reformadores, nós sabemos, foram castigados, torturados, mas enfim, aprove a Deus que Martinho Lutero fosse pregado as 95 teses, né, que ele mostrava não haver concordância com o que o catolicismo romano estava ensinando, em contrapartida do que a Bíblia ensinava. Tá? Então é proclamada a reforma protestante, a volta às Escrituras. Então, veja o que diz o artigo 4, porque tem tudo a ver com esse momento da história. Tá? Artigo 4, sobre os livros canônicos. A Sagrada Escritura consiste em 2 volumes, o Antigo e o Novo Testamentos, que são canônicos, ou seja, cânon era uma vara de medição, então foi medido, está fixado já o cânon bíblico, e não podem ser contraditos, porque os livros que estão aqui na Bíblia, eles não se contradizem de forma nenhuma, tá? De forma alguma, como diz o texto aí. A igreja, então a confissão de fé belga, nesse tempo, né, 1561, dizendo que a igreja protestante já da época reconhece a seguinte lista: 5 livros da lei, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 12 livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aí vem 5 livros poéticos: Jó, Salmos, faltou uma vírgula aí, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois vem 4 profetas maiores, tamanho do livro, né? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Depois vem 12 profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí vem o Novo Testamento, 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas. Aí vem um livro histórico, Atos. Depois vem as cartas paulinas do apóstolo Paulo: Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Lembrando que essas cartas de Timóteo, Tito e Filemão também são chamadas de cartas pastorais, porque Paulo escreve a pastores. Depois vem 8 cartas gerais: Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E por fim, um livro profético, que é o Apocalipse de João. Tá bom? É só isso que diz o 4º artigo, mas é muito importante. Para nós, pode parecer que não, porque está tudo muito resolvido hoje para nós. Mas na época em que foi elaborado esse 4º artigo sobre os livros canônicos, tá? Eu coloco assim, os artigos 4, 5 e 6, hoje nós estamos vendo 4, amanhã nós vamos ver os 5 e 6. Falam dos livros canônicos porque eles revelam uma tensão muito forte da época. Por quê? Porque com a proclamação ou o protesto de Lutero, e aí difundindo, estourando a reforma protestante, muitas pessoas foram tendo acesso à verdade bíblica e deixando o catolicismo romano e se convertendo ao protestantismo. Tá? E isso causou um temor muito grande à Igreja Apostólica ou Católica Apostólica Romana. Então, em 1545, eles vão fazer um movimento chamado de Contra-Reforma e vão pegar pesado com os reformados e os reformadores. Houve perseguições, mas também, o que eles fizeram? E veja que nós estamos tratando de uma confissão belga que é de 1561. Então, um pouquinho antes, 1545, a Igreja Católica iniciava esse movimento de contra-reforma. Dentre as perseguições e outras coisas que nós vamos ver nos artigos 5 e 6, vamos estudar mais para frente, estava a inserção de livros
os novos livros que eram apócrifos, ou seja, livros ocultos. Tá? Por isso a Confissão Belga quer reafirmar, né, quais são os verdadeiros livros. Então veja, para nós hoje está muito fácil pegar a Bíblia e saber quais são os livros, e decoramos e não temos dúvida. Mas na época isso causou uma tensão muito grande. Será que esses novos livros inseridos, eles realmente têm alguma coisa de fundamentação ou não? Criou-se essa tensão e uma das confissões, a belga, declara que não vamos aceitar livros apócrifos. O cânon já está fechado. Então eles reafirmam isso, o que foi muito importante para a época. Você pode pensar que não, mas basta saber que hoje tem alguns evangelhos de pessoas que tiveram visões, dizem que tiveram visões e acrescentam, aí tem o evangelho segundo fulano de tal, o evangelho segundo outra pessoa. Não existe, nós lemos Gálatas 1, de 6 a 9, não deve ser acrescentado mais nada. Mas se hoje já tem isso, imagina na época, quando a forte Igreja Católica fez um movimento contrário à reforma para falar, não, mas tem outros livros aqui, que nos resguardam dessas doutrinas que nós queremos serem falsas, mas eles queriam de alguma forma trazer à tona. Então, para atender aos desvios já praticados pela igreja cristã da época, a famosa igreja católica, que era conhecida como igreja cristã, cujos fiéis não tinham acesso à Bíblia, mesmo com o cânon do Antigo Testamento já ter sido fechado, e isso foi em 400 a.C., então você pode ter mais ou menos cerca de 2.000 anos aí de cânon fechado. A igreja, em 1546, através do Concílio de Trento, onde o Papa Paulo III comandou, insere os livros apócrifos. Nós vamos ver mais para frente, é outro artigo, mas já estou adiantando, eles vão inserir esses apócrifos para quê? Para atender aos desvios. Então eles encontram alguns livros históricos que vão se contradizer com a palavra, com o resto da Bíblia, tá? Mas vão trazer algumas heresias, como indulgências, como culto a mortos, né? E outras coisas infundadas que a Bíblia é contrária, mas eles vão acrescentar livros, né? Então, livros ocultos foram acrescentados. Então veja a atenção da época. Para nós hoje está muito fácil, viu? Então, artigo 4, continuando a explicação aí, para nós pensarmos. Isso é uma reflexão minha. É o ser humano dando um jeitinho para adaptar coisas a seu benefício. No caso da época, religiosos ou líderes religiosos que queriam continuar no poder em conjunto com o Estado, para dominar e manipular a sociedade. Então eles querem dar um jeitinho. E hoje, infelizmente, muitas pessoas, muitos crentes querem dar um jeitinho. Muitas igrejas ou denominações evangélicas, ou tidas como evangélicos, querem dar um jeitinho para apropriar a palavra ao seu gosto, ao seu benefício. Isso é indevido, nós não devemos fazer. Então esses novos livros que foram inseridos na Igreja Católica apenas, não na Reformada, está aqui a Confissão Belga dizendo não vão entrar na Confissão Reformada, mesmo que contradizendo os já existentes, mas afirmavam aquelas falsas doutrinas que vinham sendo pregadas. A suma disso tudo não vamos dar jeitinho, hein? Não dê jeitinho nas coisas, na palavra de Deus. Alguém pode dizer assim, mas é errado então a igreja inserir... Eu abomino a inserção dos livros apócrifos, até porque foram acrescidos muito tempo depois e divergem com as Escrituras. Então pense em que nós temos inserido na Bíblia, mesmo que não escrevendo, mas inserido como que se pensando ou refletindo como se tivesse que ser assim, para satisfazer a nossa vontade, os nossos desejos, né, e a trazer benefícios para nós. Não acrescente. A Bíblia não tem vários tipos de explicações para os mesmos textos, ela tem uma explicação para aquele texto. Tá? Tem formas ou ângulos diferentes de você analisar, mas o ensino é o mesmo. Tá? Não tem várias doutrinas tratando sobre o mesmo texto. Então, alguém está certo e alguém está errado. Não tem como falar que a salvação é pela graça e também pelas obras. Não. Alguém está errado nisso. Tá? E o segundo está errado.
pela Bíblia, é claro. Deus nos abençoe, não vamos dar jeitinho na Bíblia, hein? Abominamos os apócrifos, são livros ocultos, livros que contradizem a palavra de Deus, no montante geral, mas também às vezes nós inserimos coisas da nossa cabeça, queremos torcer a Bíblia para adaptar alguma coisa para o nosso prazer ou para o nosso benefício. Seja para ter vitória, seja para ter conquista, seja para a forma de louvar, para a forma de cultuar, não façamos isso. Busquemos na palavra, no entendimento de Deus, aquilo que não vai ser para o nosso deleite, mas para o deleite de Deus. O louvor tem que ser a Deus. É claro que nós seremos consolados, confortados e reanimados com isso, mas em primeiro lugar tem que pensar no que Deus vai gostar, no que vai agradar a Ele. Agradando a Deus, certamente Ele preencherá o nosso coração e nos renovará. Amém? Estamos cantando cânticos, então, que tem a ver com a palavra, e um dos hinos é bem curtinho, são 2 estrofes só, 352 do Inário Novo Cântico. Diz lá: enquanto ao Salvador o teu livro lê, de auxílio necessito para ver, da mera letra além de ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor. Não ler somente a letra em si, mas além da letra, além da historicidade, mas compreender a teologia. Isso vem com o Espírito Santo atuando na nossa mente. Enquanto, ó Salvador, teu livro lê, de auxílio necessito para ver, da mera letra além de ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor. Ave, amar Jesus, batiste o pão, alimentando a imensa multidão. Da vida ao pão és tu, podes assim satisfazer, Senhor, também a mim. A palavra tem que nos satisfazer, sem inserir coisas que tentem nos ajudar de alguma forma carnal. Vai nos ajudar de forma espiritual, e nós vamos crer somente na palavra e aceitá-la somente como regra de fé e prática para as nossas vidas. Vamos orar? Lelê, ora para nós? Senhor, muito obrigada por esse dia. Quero te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Quero te agradecer por mais uma devocional que ocorreu agora. Quero te pedir pela vida da Darlene, que completa mais um ano de vida. Fique com a nossa igreja e com todas as famílias. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de desligar, alguém outro dia falou assim: terminou a oração, desliguei. E queria ter participado da gincana. Então, aguenta aí. A pergunta agora sobre o artigo 4, que nós estudamos hoje. Mande para o meu WhatsApp. Tá bem legal, viu? Nós temos 31 pessoas participando. Algumas já responderam as 3 perguntas anteriores, alguns responderam 2, teve gente que respondeu só uma, mas vamos perseverar. São 39 artigos, 39 perguntas, tá? Já foram 3, essa é a 4ª. Logo que termina isso tudo, e a gente vai estar crescendo, sendo edificado e compartilhando também, tá bom? Como hoje é sábado, nós não vamos ter mais nada, e domingo não tem a continuação da devocional, porque tem o culto, e se você é de outra igreja, vá na sua igreja, assista o culto da sua igreja, viu? Ajude o teu pastor lá. Então, como temos 2 dias, então até domingo, às 23h59, eu aceito as respostas. O que você vai fazer? Vai ler o Salmo 119, porque estamos falando sobre palavra, e é o Salmo que fala sobre a lei de Deus, sobre os preceitos de Deus. E eu quero que você escreva para mim, mande no WhatsApp, pode escrever numa folha e tirar foto se quiser, tá bom? Quantas e quais expressões caracterizam a palavra de Deus? Eu dei exemplos aqui. Leia uma, a lei de Deus,
mandamentos, testemunhos, tem preceitos, enfim, já dei 4 palavras aí, tá? Mas tem mais. Quero que você coloque lá quantas e quais são essas palavras. Deus te abençoe. 4ª pergunta aí da nossa gincana. Tenham todos um bom dia na graça e na paz de Cristo. Amém?